Quero lhe apresentar a lei dos cossenos. Ela faz parte da geometria plana. Quando eu tenho um exercício que envolve um triângulo retângulo, para encontrar a medida de um dos lados, basta aplicar o teorema de Pitágoras e pronto. Entretanto, nos demais triângulos, o teorema de Pitágoras não serve. Portanto, é necessário utilizar outros artifícios para descobrir a medida do lado do triângulo. E para isso existe a lei dos cossenos. Ela estabelece uma relação entre os três lados do triângulo e um ângulo que seja conhecido. Observe este triângulo de lados ABC e ângulo θ, formado entre os lados B e C. A lei dos cossenos afirma que o quadrado do lado oposto ao ângulo conhecido é igual à soma dos quadrados dos lados adjacentes ao ângulo conhecido, menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo referido, o ângulo cuja medida eu conheço. Traduzindo para a linguagem matemática, temos a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado, menos 2bc vezes cosseno de θ. A única coisa que você deve prestar bastante atenção na hora de aplicar a lei dos cossenos é o lado que você coloca bem aqui no primeiro termo. Este lado deve ser sempre oposto ao ângulo conhecido. Então, se eu conheço o valor do ângulo θ, o lado que deve ficar no primeiro termo é o A, porque o A é o lado oposto ao ângulo θ, o ângulo que eu conheço. Ficou meio abstrato? Vou deixar mais claro. Eu tenho um triângulo cujos lados são 3, 5 e 1 é desconhecido. E também conheço a medida de um dos ângulos, 25 graus, como está aí na sua tela. Como o lado 3 é oposto ao ângulo conhecido, é ele que fica em primeiro lugar na lei dos cossenos. Ficando dessa forma, 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes x, vezes cosseno de 25 graus. Outro exemplo. Agora eu tenho um triângulo de lados 4, 5 e 1 é desconhecido, além da medida do ângulo 80 graus. Como o lado 5 é oposto ao ângulo conhecido, é ele que fica aqui no primeiro termo. Outro exemplo. Eu tenho um triângulo de lados 4, 3 e x. É desconhecido. E a medida de um ângulo, 75 graus. Como o lado 4 é oposto ao ângulo 75 graus, ele vai ficar no primeiro termo da lei dos cossenos. O último caso possível é quando a questão te dá um triângulo e as medidas de todos os lados, porém exige que você dê o valor do ângulo assinalado na figura. Nesses casos, você também consegue utilizar a lei dos cossenos. Espero que tenham entendido como funciona e agora é hora de praticar. Eu tenho um triângulo e o que eu sei sobre ele? A medida de 2 dos 3 lados e de um ângulo, no caso 60 graus. É suficiente para descobrir a medida do lado desconhecido por meio da lei dos cossenos. O lado x é oposto ao ângulo conhecido. O lado x é oposto ao ângulo 60 graus. Logo, ele vai ficar no primeiro termo na hora de aplicar a lei dos cossenos. Veja. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 5 e 8 são os lados adjacentes ao ângulo, menos 2 vezes 5 vezes 8, vezes o cosseno de 60 graus. Sendo ele um ângulo notável, você deve ter decorado. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado 25, 8 ao quadrado 64, 5 vezes 8 40, 40 vezes 2 80, que eu tenho 80 vezes meio, que é o cosseno de 60 graus. 80 vezes 1, 80 dividido por 2, 40. 25 mais 64, menos 40.
25 mais 64 dá 89. Menos 40 fica 49. Eu passo o expoente para o outro lado realizando a operação inversa, que é a radiciação, e tenho que x é igual a raiz quadrada de 49. E então você me pergunta, o certo não seria dizer que x é igual a mais ou menos raiz de 49? Do ponto de vista algébrico, sim. No entanto, estamos lidando com geometria, estamos lidando com medidas. X é a medida de um lado do triângulo e, portanto, nunca pode ser negativo. Por isso, você automaticamente descarta a raiz negativa. Você assume que x é igual a raiz quadrada de 49, que é 7. Dessa forma, eu descobri que o lado desse triângulo é 7, aplicando a lei dos cossenos. Espero que tenham entendido do que se trata, como é que funciona, e aqui eu encerro mais um vídeo do canal Resolução Sem Enrolação.